Olá pessoal, esse é o nosso terceiro encontro. Que bênção! Espero que você já tenha sido edificado, que Deus tenha já começado a mexer com o teu coração. E se você chegou agora, eu peço para você, vai lá desde a primeira aula, assiste, porque nós estamos construindo uma ideia de renovação dentro desse workshop que vai mudar a tua história, mudar a tua maneira de pensar, abrir um leque para coisas grandes. Na primeira aula eu tenho o meu testemunho, eu tenho a minha história. Na segunda aula eu falo sobre Abraão, o pai da fé, de como Deus o encontrou com uma mentalidade humana limitada e Deus o transformou nessa grande pessoa, extraordinária pessoa que marcou gerações e vai continuar marcando pela transformação, pelo poder sobrenatural e pela bênção que Ele é, e como Deus então restaurou a sua mentalidade. E eu quero que você, antes de eu começar a falar da aula de hoje, que vai ser tremenda e maravilhosa, eu quero que você preste atenção em algum desses testemunhos que nós vamos estar passando por aqui, porque são pessoas que, assim como Abraão, né, tinham uma mente limitada em determinados aspectos, estavam travadas e tiveram contato com o curso, a renovação de mente, com a história, com a palavra de Deus, com o propósito de Deus e tiveram a sua vida totalmente transformada. São pessoas que literalmente nasceram no deserto e que literalmente cresceram no deserto, viveram no deserto e no deserto tiveram um encontro sobrenatural com a palavra libertadora de Deus, contaram as suas estrelas, suas areias e hoje estão decolando. Todos eles estão ainda em fase de ascensão, cheios de projetos e projetos grandes. Porque quem tem a mentalidade de reino não pensa pequeno. Quem tem mentalidade de reino pensa com os sonhos de Deus. Se você quer ter Deus na tua vida, muda teus projetos. Se o teu projeto é pequeno, Deus não se envolve nele não. Deus quer coisas grandes. Então não importa a condição que eles estão, mas eles estão decolando, cheio de sonhos e projetos. Então escuta aí para você ver o que Deus fez já na vida destas pessoas. Fica atento, presta atenção. Olá, meu nome é Débora, eu tenho 28 anos e sou nail designer. Eu venho de uma família onde a nossa mentalidade era completamente limitada. Haviam várias crenças limitantes. Passamos por muita dificuldade na infância e tudo isso levou a que eu crescesse pensando como aquele contexto, pensando que algumas coisas eram impossíveis. Então a gente aprendeu desde muito nova, desde os 13 anos eu comecei a trabalhar e o meu primeiro emprego foi como manicure. Umas vizinhas viram que eu tinha um talento para esse lado e me chamaram para trabalhar com ela. Ali elas foram me ensinando algumas coisas e esse talento fluiu naturalmente, sem precisar de curso, sem precisar de algumas coisas para fazer o serviço tradicional como todos conhecem. Então eu comecei a trabalhar em salão pequeno, sempre trabalhei em salão pequenos. Só que eu não tinha responsabilidade nenhuma, nem financeira, nem profissional, eu não tinha compromisso. Eu trabalhava simplesmente, ganhava o meu salário, pagava as minhas contas e vivia como todo brasileiro vive normalmente, trabalha para suprir suas necessidades. E quando eu conheci a pastora Ingrid, o ministério dela foram aos 19 anos. E quando eu cheguei para a pastora Ingrid, na verdade, eu não acreditava nem em mim mesma. Foi com ela que eu aprendi que primeiro Deus acreditava em mim, depois ela acreditava em mim, mas que se eu não aprendesse a acreditar em mim mesma, nada na minha vida ia mudar. E então eu comecei um processo de transformação. Eu fiz o curso Mente Milionária por 2 vezes. A primeira vez eu creio que foi com 20 anos e a segunda vez pode ter sido com 21, 22 anos por aí. E ela sempre ensinando rotineiramente sobre aquilo, eu fui discipulada por ela, então ela me ensinou muitas coisas. Ela me falava sobre o que eu tinha que melhorar, ela me falava sobre que o salão precisava estar sempre com a porta aberta, que as pessoas precisavam ver que eu estava ali, que eu tinha que buscar mais, que o meu talento era muito grandioso, mas que eu precisava desenvolver eles. Só que no fundo do meu coração eu não me achava capaz. Até porque esse desejo, na verdade, ele estava bem escondido dentro de mim. E ela começou a trazer tudo isso para fora, a trazer para fora, a trazer para fora. E ela falava assim, Débora, você tem talento para ser dona de uma esmalteria, não para ser só uma manicure. E eu pensava, meu Deus, se eu não sou nem uma manicure com compromisso, como que eu vou ser dona de uma esmalteria? Que vai ter que cuidar de funcionários,
cuidar de pessoas, não tinha condições de eu ser dona de uma esmalteria com um pensamento que eu tinha. E as palavras que eu aprendia com ela no curso, todas aquelas coisas, começaram a despertar em mim sonhos. Começaram a despertar em mim coisas que, na verdade, eu achava que eu não tinha. E então eu aprendi que quando a gente começa a sonhar, a gente começa a acreditar que as coisas realmente podem acontecer. E eu comecei a acreditar nessas coisas. Primeiro eu comecei a sonhar. E eu sonhava com cursos. E eu comecei a pesquisar, fazer várias pesquisas na internet. Eu queria muito fazer cursos, só que esses cursos tinham um custo alto. Foi no ano de 2017, eu decidi que eu iria me casar. Eu estava noiva e eu decidi que eu iria me casar e eu comecei a procurar algumas rendas extras para pagar os custos do casamento. E nessas rendas extras eu entrei numa empresa de multinível, né, com vendas, e eu comecei a ir em alguns treinamentos deles. E esses treinamentos eram com grandes coaches, pessoas que ganhavam muito dinheiro, pessoas que estavam deslanchando na vida, que saíram do zero, de situações piores que as minhas, pessoas que moravam em favelas e estavam ganhando muito dinheiro, milhões de reais. E eu comecei a prestar atenção em todo aquele aprendizado. E em algumas reuniões de alinhamento que o grupo fazia, eu comecei a prestar atenção no que eles ensinavam. E um dia eu me peguei pensando numa dessas reuniões assim, eu já ouvi isso. E aí eu ia em outra reunião e eu falava assim, mas eu também já aprendi isso. Só que aquelas pessoas elas estavam ensinando exatamente o que a pastora Ingrid já havia me ensinado com o curso. E na verdade faziam 8 anos que eu estava ouvindo essas coisas, que eu estava aprendendo sobre aquilo, que eu estava aprendendo sobre ter uma vida de compromisso, que eu estava aprendendo sobre que aquilo que eu queria eu podia alcançar, que eu estava ouvindo, enfim, sobre todas essas coisas. E foi o dia que eu tomei uma decisão, então, de começar a praticar todas aquelas coisas. E eu decidi que eu iria fazer o primeiro curso daquilo que realmente eu queria ser, que era uma nail designer de sucesso, é o que eu sempre quis ser. E quando eu decidi fazer o meu primeiro curso, na verdade eu não tinha os recursos, né? Continuava não tendo recursos, mas dali eu entendi que se eu quisesse realmente não eram os recursos que iam me impedir, que o recurso é o de menos. Que para tudo isso você corre atrás e você dá um jeito, é só você ter. Então eu continuei buscando uma renda extra e foi onde eu consegui fazer o meu primeiro curso. De 2017 para cá, até hoje, eu já realizei 5 ou 6 cursos. Hoje eu tenho uma esmalteria, eu tenho 2 funcionárias, hoje eu atendo os clientes no horário e eu consigo administrar as minhas contas, estou aprendendo todas essas coisas, colocando em prática tudo isso. E hoje a minha vida mudou. Esse ano eu começo a ministrar cursos, começo a ensinar as pessoas tudo aquilo que eu tenho aprendido e continuo pela busca desse conhecimento que transformou a minha vida e transformou sonhos em realidade, e eu sei que vai poder fazer muito mais por mim. E hoje, se eu sou essa pessoa transformada, essa pessoa que sonha, essa pessoa que acredita em sonhos e que acredita em mim mesmo, foi por causa do curso da pastora, foi por causa dessa bênção que Deus me deu, que é a vida dela, porque eu sempre brinco que se alguém encontrou um líder espiritual como a pastora Ingrid, encontrou uma grande bênção, porque ela realmente está disposta e acredita na transformação das pessoas, na mudança da mente das pessoas, na mudança de vida, e aquilo que ela acredita é o que Deus realmente quer para as nossas vidas. Hoje eu vivo com propósitos, vivo com uma mentalidade renovada todos os dias, e eu sei que eu posso alçar voos altos, como ela diz, por causa disso. Meu nome é Gésia, né? Sou mais conhecida como Tito. Nós congregamos aqui com a pastora Ingrid já desde 2012 e 2011 e 2012, onde a gente conheceu a mentalidade de reino, né? que ela apresentou para nós e nós fizemos junto com ela. A gente fez mais de uma vez também e eu creio que foi uma mudança realmente de mentalidade, né? E nesse curso, para mim a vida foi sensacional, porque eu mudei totalmente a mentalidade, né? Que da onde eu vim, das raízes que a gente veio, né? A gente é criado com muitas crenças, né? Muitos paradigmas. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? E graças a Deus, com esse curso, abriu muito a mente mesmo, né? E eu creio que Deus fez grandes coisas na minha vida desde então e tem feito até hoje, né? Nós temos uma empresa de
Ferro e Aço, somos distribuidores de aço aqui em Curitiba. E após a gente fazer esses cursos e estar entrando debaixo da cobertura da mentalidade de reino, da pastora, a gente já tem expandido, Deus tem prosperado, né? Nós financeiramente, e também temos crescido como pessoas. E eu creio que é isso que Deus quer para nós, que somos empresários. Como a pastora já ensinou mesmo, você sempre é abençoado através de uma pessoa. Deus sempre usa uma pessoa para te abençoar. Assim tem sido na minha vida e Deus também tem usado as nossas vidas para abençoar outras pessoas, né? E eu creio que é isso que Deus tem feito nas nossas vidas aqui com essa igreja maravilhosa que a gente tem congregado. E eu sou grato a Deus por isso, né? E eu creio que Deus tem algo especial para você que está assistindo esse vídeo, para você que está procurando mudar a mentalidade, né? E eu aconselho você a adquirir esse DVD, adquirir esse material. Vai ser grande bênção na sua vida, né? E como a minha esposa mesmo disse, as nossas conquistas materiais foram enormes desde então, né? Que a gente tem aprendido a mentalidade de reino e seguido e praticado, né? Porque a mentalidade de reino, ela é uma luta diária. Essa quebra de paradigmas, ela é uma luta diária porque você tem conflitos diários, você tem problemas, e aí sempre o inimigo ele vem para usar, para te tirar do foco, né? Esses dias mesmo a pastora trouxe uma mensagem sobre foco, né? Sobre você sair do foco, né? Ele usa muitas estratégias para que você saia do foco. E é isso que Deus tem nos ensinado, a ter discernimento para saber como lidar com essa situação, né? E eu creio que é isso, que esse material vai te ajudar muito, assim como tem ajudado a mim, a minha família, a minha empresa, os membros da nossa igreja, e é uma bênção. E eu sou muito grato a Deus por isso e louvo a Deus pela vida da nossa pastora e do nosso pastor. Meu nome é Azaf, vim para Curitiba com o intuito de colocar em atividade o meu sonho daquela época, e Deus acabou me dando sonhos maiores. Ele começou a expandir a minha mente, começou a trabalhar um pouco mais em mim, eu comecei a me descobrir e, enfim, eu me tornei quem eu sou hoje. Mas eu cheguei somente com a roupa do corpo. Mudou minha mentalidade, mudou minha forma de encarar a vida e mudou minha forma de lidar até comigo mesmo. Uma das coisas que eu aprendi com a pastora é que eu sou o profeta da minha própria vida. A partir do momento que eu descobri essa verdade, eu entendi que eu não estava sujeito a viver supostamente um acaso ou uma força do destino. Eu podia literalmente fazer com que as coisas seguissem novos rumos, tivessem novos rumos na minha vida. E o resultado tem sido surpreendente. Não somente para aquilo que eu sou hoje como pessoa, mas também como esposo, e aí vai. Eu acreditava firmemente que o dinheiro fazia com que as pessoas se corrompessem, né? Especificamente, eu achava que elas mudavam, eu achava que o dinheiro estava associado a pessoas gananciosas, e por isso que eu rejeitava o dinheiro. Eu não queria ver ele por perto. E a verdade é que, quando eu entendi que o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males, a minha vida começou a mudar a partir dali. Na verdade, eu aprendi que a prosperidade não está associada somente com dinheiro, mas a prosperidade é tudo. Eu via, com base nos ensinamentos da pastora, uma prosperidade tomando conta da minha casa, da minha vida. Enfim, muita coisa mudou, eu não sei por onde começar, ou por onde, ou quais fatores principais mencionar que foi a fonte da minha mudança. Tudo que eu sei é que a minha mudança aconteceu aqui. O mundo continuou o mesmo, os obstáculos continuaram o mesmo. O que mudou realmente
foi aqui e tem mudado. Depois que aconteceu as mudanças em mim, na minha mentalidade, algumas coisas começaram a se materializar. Eu tive e nós alcançamos, eu e minha esposa alcançamos mudanças, tivemos algumas mudanças que se manifestaram, mudanças materiais, plausíveis. Logo, eu tive a brilhante ideia de falar com a pastora em um determinado momento que eu tinha um sonho de abrir uma imobiliária para mim. Eu trabalhava já numa imobiliária. O nosso escritório imobiliário ele tem um foco totalmente dentro daquilo que a pastora ensina. As pessoas estão cansadas de vendedores. Isso em todos os nichos de mercado. E uma das coisas que eu aprendi com a pastora é que nós devemos nos importar com as pessoas. A gente vive pedindo dinheiro para Deus, mas Deus não nos traz dinheiro. A gente acha que Ele vai materializar o dinheiro. O dinheiro apareceu numa sombra, numa mágica, num passo de mágica. E eu aprendi com a pastora que o dinheiro é uma recompensa por um problema solucionado. E essas pessoas sempre chegam com um problema. Hoje eu não atendo mais clientes, eu não consigo, por mais que eu goste, eu não consigo. Nós temos uma equipe, temos uma equipe de 12 corretores, onde todos eles estão sendo ensinados, todos eles estão sendo orientados com base nessa nova filosofia do mercado que não se vende para uma pessoa, mas você começa a se importar simplesmente com ela. Todas as negociações onde eu me envolvo, eu entendo que é a realização de um sonho. Eu estou lidando com um sonho da pessoa, que é o que há de mais importante para uma pessoa, são os projetos dela. Então eu tento tratar com a maior seriedade possível isso. O meu relacionamento com a minha esposa é muito próspero, muito saudável. Nós somos, além de marido e mulher, nós somos amantes, nós somos amigos, principalmente amigos. No dia do casamento da minha esposa, ela postou lá no Facebook. E hoje eu me caso com o meu melhor amigo. E literalmente nós temos esse tipo de amizade que nos proporciona um alicerce muito saudável para só a riqueza repousar. Viu aí, pessoal? Não existe impossível para Deus. Quando a tua mente muda, tua história muda, tua vida muda. E o que eu quero mostrar para você hoje é que não é só a tua mente, não é só a tua vida, não é só a tua história. Porque dentro desse curso, se você abrir teu coração, dentro desse workshop, você começar a ouvir a voz de Deus, entender o que Deus tem para a tua vida, o que vai acontecer? Não só você, mas a tua descendência será transformada. Nós vimos aqui a história de Abraão na aula número 2. Agora eu quero falar para você acerca de José. Vamos aqui no texto bíblico de Gênesis capítulo 37, no versículo 5, que diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiavam, e disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Veja bem, quando nós analisamos a história da vida de Abraão, nós vemos que há um cuidado de Deus com Abraão. Por quê? Abraão vinha da terra de Ur dos Caldeus. Ele tinha uma mentalidade próspera, porque seu pai era um homem muito próspero. Então, na questão de prosperidade financeira, Abraão tinha uma mente muito boa, ele fluía dentro do natural, não no sobrenatural. Mas, com relação aos seus verdadeiros sonhos e ideais, ele tinha bloqueios terríveis na mente. Ele pensava humanamente, ele sentia humanamente, e aí Deus vai ter com ele. E tendo com ele, Deus fala pessoalmente, Deus mostra estrelas. Chega momento que Deus envia anjos dentro da sua casa e ele faz um jantar para os anjos, tanto que Sara ouve os anjos e se ri escondida, porque Deus precisava gerar dentro de Abraão
a confiança plena, a certeza de que Deus era Deus, de que aquele sonho era de Deus, fazer com que ele engravidasse do sonho, tivesse a certeza de que isso poderia acontecer. E na segunda aula nós vimos que ele realmente acreditou e chegou numa maturidade espiritual violenta ao ponto de acreditar, e ele acreditava que Deus ia prover para si o cordeiro, e de fato Deus proveu. Então você vê o trabalho da construção dessa mentalidade. Deus construiu essa mentalidade em Abraão, falando, abençoando, levando ele a outros níveis. Agora nós estamos aqui com um bisneto dele, José. E nós estamos aqui vivendo a descendência. Sabe o que eu digo? Se você me ouvir, Deus vai te abençoar, porque a palavra de Deus é que eu estou ensinando. Então, se você der ouvidos à palavra de Deus, Deus vai mudar a tua história de tal maneira que o teu bisneto vai viver o sobrenatural de Deus aonde ele estiver, por causa da tua mudança. Então, mudança de mentalidade não é só para você. Você não está lutando, você não está estudando, você não está se aplicando simplesmente para que a tua vida mude. Não, isso é um legado. Este conhecimento é um legado que você vai deixar para seu filho, como Abraão deixou para Isaac, como deixou para Jacó. Lembra Jacó? Jacó estava no meio do deserto, ele estava fugindo com um vidro de azeite que a sua mãe deu para que ele fosse à casa do seu pai. A mentalidade do homem era uma mentalidade grande. Ele pega tudo que ele tem no deserto, derrama na pedra e adora a Deus. Se tu és Deus, e se o Senhor me sustentar, certamente te darei o dízimo de tudo. Mas ali ele não estava dando o dízimo de tudo, ali ele estava entregando tudo que ele tinha. E em plena confiança, completa confiança, ele foi. Foi para quê? Para ser lesado 10 vezes por Labão no seu salário e para ser enganado até no preço que ele pagou para ter a sua esposa. 7 anos trabalhou por uma, recebeu a outra, trabalhou mais 7. Ele não foi prejudicado, porque não tinha o que pudesse parar Jacó. Não tinha. Se dissesse que era listrada as ovelhas, o salário nascia listrada. Se dissesse que era malhada, nascia as malhadas. Por quê? Porque o homem gera na sua mente. E quando o homem ele é treinado e capacitado para ser uma pessoa com mentalidade de reino, não importa as circunstâncias adversas, nem a falta de caráter das pessoas, nada pode impedir que aquilo que Deus colocou no teu coração aconteça. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a tua mente tem que estar renovada. E então Abraão permitiu a sua mente, que sua mente fosse renovada, permitiu que os pensamentos de Deus, ele experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui Deus quer que você experimente pela renovação da mente. E ele gerou Jacó com esta mesma mentalidade e Jacó gerou a José com esta mesma mentalidade. José absorveu, herdou por herança, recebeu do seu pai esta mentalidade de reino. E o que acontece? Teve José um sonho. Quem não tem um sonho? Você tem um sonho? Eu tenho um sonho. E sonhou José que o seu feixe se levantava acima e que os feixes dos seus irmãos, seus pais, se curvavam até ele. Foi só isso, mais nada. Foi só isso e mais nada. Não apareceu Deus falar com ele, José tem um projeto contigo, porque quem tem a mentalidade de reino não precisa Deus falar, a pessoa já se torna. Aquilo que você pensa, você é. Provérbios 23:7 diz, o que está no coração, isto você é. O que pensa no seu coração, isto você é. José foi desde pequeno, ele cresceu, a mentalidade dele foi trabalhada para ele ser rei. Ele tinha um coração gigante, assim como a nação de Israel. Se nós falarmos só em José, gente, é pouco, porque você tem que olhar a nação de Israel, os filhos de Abraão. Eles foram moldados na mentalidade de reino e já se passou quantos 1000 anos desde que Abraão pisou na terra. E você vê hoje ainda cada judeu com mentalidade grande, ofertando, crescendo, prosperando, dominando todas as áreas. A mentalidade certa, o pensamento correto no Deus sobrenatural faz você ser cabeça e não cauda. E esta é a vontade de Deus. Então, nós hoje vemos José como o povo de Israel. Nós vemos também que Abraão foi transformado e entrou nesta linhagem de promessa. Mas José representa o povo de Israel, né? O povo que nasceu numa mentalidade grande, o povo que nasceu para prosperar, o povo que não importa o holocausto que sofreu, se reconstruiu.
O Holocausto foi a maior chacina da história da humanidade e a nação de Israel se reconstruiu e de 43 para cá se tornaram uma potência mundial. Por quê? Porque ninguém consegue derrubar uma mentalidade de reino. Eles têm a mentalidade de Abraão, eles prosperam em circunstâncias adversas, eles renascem das cinzas. Por quê? Porque tudo que o homem pode crer, o homem pode realizar. E o que nós cremos? Nós cremos naquilo que nós pensamos. Tudo que o homem consegue imaginar no seu coração, ele realiza. Então José representa essa nação israelita. E nós, temos uma empatia maior com Abraão. Por quê? Porque em partes Abraão tinha uma mentalidade boa, em outras partes não. E Deus teve um encontro com Abraão no deserto e mudou a sua história. Então nós temos essa conexão lá com Abraão, que foi renovada a sua mente para que ele se tornasse o bisavô de José. Então, se Deus mudou Abraão naquele deserto e fez com que ele acreditasse no sobrenatural, ele é o mesmo Deus que pode mudar eu hoje, para que a minha geração, assim como a geração de Abraão, venha a ser transformada. Veja bem, quando José ele tem esse sonho, não veio coisas boas sobre a sua vida. O sonho era que todos se dobrariam a ele, mas e o processo para que isso acontecesse por onde ele passou? Veja bem, ele passa por isso, sonha, os seus irmãos, geralmente quem é sonhador, geralmente quem tem sonhos grandes, desperta inveja das pessoas. Veja que José despertou a inveja não pelo que ele tinha, porque nesse tempo José não tinha um trono para reinar. José não tinha absolutamente nada a não ser uma túnica colorida, que os irmãos odiavam aquela túnica, queriam matá-lo por causa daquela túnica colorida, mas ele não tinha nada. As pessoas não invejam aquilo que nós temos, elas invejam de fato e de verdade aquilo que nós somos. José não tinha, mas José era. E os irmãos sabiam que ele era de fato e de verdade. E jogaram ele numa cova. E foram dizer ao seu pai que ele estava morto. Da cova ele foi para onde? Para a casa de Potifar. Chegou na casa de Potifar, a mentalidade de José era uma mentalidade sã, uma saudável, vitoriosa. E o que acontece naquele lugar? Quando você tem uma mentalidade, você automaticamente você vê todo o processo da prosperidade em José. Todo o processo de prosperidade que faz parte de um crescimento, você vê em José. José foi cuidar da casa de Potifar em pouco tempo. A casa de Potifar começou a crescer, a prosperar de tal maneira que Potifar entrega todos os cuidados da casa para ele. Porque tudo que José fazia com princípios de mentalidade de reino. Porque quem tem mentalidade de reino nunca vai se ver como alguém que está sendo sugado, explorado. Pelo contrário, ele sabe que tudo que ele faz para Deus. E José serviu a Potifar como a Deus, fez com alegria, cuidou da casa de Potifar com excelência e fez mais do que era necessário. Ele fez muito mais do que era necessário, cuidou com tanta excelência, com tanta estratégia, com tanta dependência de Deus, que o homem ficou espantado por tamanha prosperidade. Quando essa prosperidade chega e a honra chega na vida de José, escravo. A mentalidade de reino é capaz de fazer um escravo, um funcionário ser honrado. Um funcionário ser colocado num lugar mais alto. Existem presidências de multinacionais que Deus está querendo liberar. Existem coisas enormes que Deus está querendo dar, mas a mentalidade de reino é a mentalidade de servir com excelência. José a tinha porque recebeu do seu avô e de seu pai. Agora, nós não a temos, porque nós precisamos ter a nossa mente renovada. José a tinha, então ele chegou e o que ele fez lá? Ele fez aquilo que tinha que ser feito. Fez com excelência, fez com decência, fez com capricho, e Deus o exaltou no maior. Aí a inveja vem, o inimigo tem inveja, armas ciladas e derrubou José. Jogou José agora num lugar mais fundo, num lugar mais terrível. Jogou na prisão. Você já viu alguém prosperar na prisão? Até como escravo pode ser que, mas na prisão, jogado na prisão, a mentalidade de José era uma mentalidade tão extraordinariamente de reino que José, mesmo na prisão, não se deixou aprisionar. A mente dele ele é livre. Eu citei no curso, muitas vezes, quando eu estava ensinando, acerca de Nelson Mandela. E eu sou fã de Nelson Mandela, porque ele tem uma frase, essa frase dele mexe comigo, toda a vida mexeu e creio que vai mexer por toda a vida. Ele diz, eu sou o capitão da minha alma.
Ele estava preso, gente, dentro de uma prisãozinha pequenininha, né? E ele ali não permitia que os pensamentos ruins, ou que aquela prisão, ou que as pedras que ele quebrasse limitavam. Ele controlava seus pensamentos, ele dominava suas emoções. José, a mesma coisa. Nós trouxemos para Nelson Mandela para você ver uma contextualização de como pode acontecer com cada um de nós se nós não permitirmos que as coisas limitadoras dominem a nossa mente, que pensamentos destrutivos venham na nossa mente. Nós podemos chegar ao topo de uma nação, nós podemos chamar ao topo de um governo. Talvez você seja aí um deputado, um vereador, ou tenha um sonho para você. Pode chegar. O que você não pode permitir no teu coração é que a limitação te estanque, porque se você tiver uma mente focada, não importa. Agora José está lá na prisão e muitas vezes nós não compreendemos os caminhos e os propósitos de Deus. Na prisão, Deus fez uma conexão divina com José. Foi na prisão que Deus fez com que ele conhecesse o copeiro do rei, né? E de novo vem um sonho. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho e ele teve uma conexão, mas ele teve uma conexão divina. Com aquele sonho, interpretou o que ele interpretou de fato e de verdade aconteceu com a vida daqueles homens, e ele fez um pedido, fez uma semeadura. Quando você for restituído ao palácio para servir o rei, lembra-te de mim. Então o que acontece? Circunstâncias difíceis da nossa vida muitas vezes nos levam ao lugar do encontro. Talvez você esteja passando por circunstâncias assim, ó, que você começou, desceu como José, desceu mais fundo ainda. Quero dizer para você, se a tua mentalidade estiver sã, se você estiver pensando nas coisas lá do alto, Deus te levou lá para baixo para te conectar com alguém que vai te colocar no lugar mais alto da tua vida. Porque sempre o que Deus tem para nós é o melhor, sempre o que Deus tem para nós é mais alto. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus nem se compara. Se você está pensando algo grande, Deus está pensando maior sobre você. Se você está querendo algo melhor, Deus está pensando muito maior do que todas essas coisas. Mas não olhe para a circunstância. Teus olhos não podem estar para a casa de Potifar. Teus olhos têm que estar no trono. Você tem que tirar a mente daquilo que te limita e colocar naquilo que é ilimitado. A Bíblia mesmo ensina, tudo o que fazer, faça ao Senhor. Sirva os teus senhores como ao Senhor, sirva teu marido como ao Senhor. Você tem que sair do natural e partir para o sobrenatural e agradar a Deus com a tua atitude. José agrada a Deus, tanto que foge do pecado, foge da cilada, para não pecar contra Deus dentro da casa de Potifar. E Deus o coloca num lugar onde é um trampolim. Poderia dizer assim, com uma mente natural, com uma mente não tratada. Poxa, fiz tudo certo, cuidei da casa de Potifar, cuidei dos teus bens, levei ele à prosperidade, nunca fui ruim com meu pai, cuidava dos meus irmãos, eu tinha amor por eles, eu desci para baixo, agora estou aqui na prisão, Deus me abandonou. Eu quero dizer para você, tira esse pensamento de abandonado, diga que Deus te colocou nesse lugar, porque vai vir alguém, eu estou profetizando agora, vai chegar alguém nesse lugar, aonde você está, que vai te conectar com algo tremendo e grande. O problema não é o lugar onde você está, o problema é a mente com quem você está. Você pode estar no trono, se a tua mentalidade não estiver correta, você vai descer para o buraco. E se você pode estar no buraco, se a tua mente estiver conectada com aquilo que Deus tem, Ele vai te levar a lugares altos, vai te fazer sentar com príncipes, vai te fazer sentar nos lugares de maior respeito desta geração, porque é isso que Deus tem. E José, então, ele não muda a sua personalidade. Por quê? Porque a fé é sobrenatural e ele trata as pessoas bem. Você sabe que um dos segredos do reino, eu vou escrever um livro sobre isso, um dos segredos que o reino tem, ou uma das culturas do reino maior, é você cuidar das pessoas. Eu quero dar um conselho para você, cuide de pessoas. As pessoas trazem a tua bênção. Toda vez que Deus quer abençoar você, Ele te envia uma pessoa. E muitas das vezes nós não recebemos a pessoa porque a pessoa vem na embalagem errada. Nós esperamos que Deus tenha que descer com príncipes para falar conosco, que grandes pastores, grandes homens de Deus são porta-voz da glória de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, meu irmão, às vezes o que você quer, como diz o meu amigo Ronaldo Borges, né? Aquilo que você quer vem muitas vezes na embalagem que você não quer.
Deus esconde aquilo que você precisa em coisas simples para tratar com o teu orgulho, porque para subir no pódio com Deus, você tem que se abaixar, tem que ser humilde. Então tem muita gente simples que já chegou na tua vida sendo porta-voz e chave para você sentar em tronos, e muitas vezes você rejeitou isso. José não, ele tinha uma mentalidade correta. José estava lá na prisão, cara, aquilo deve ser um inferno, aquele lugar aonde ele estava. Mas José estava atento às pessoas, José estava com a sua mentalidade fixada no lugar certo, e o que ele percebe? Tristeza no copeiro, tristeza no padeiro, nos sonhos que tiveram, e ele diz: por que estão tristes os vossos semblantes? Você sabe que essa pergunta mudou a história dele? Prestar atenção numa pessoa simples. Quem colocou ele sentado no trono de Faraó, ao lado de Faraó, foi um copeiro. Meu Deus! Então, se você quer crescer, além de você pensar nas coisas do alto, nas coisas lá de cima, procure fazer o melhor por pessoas que estão ao teu redor. Qualquer pessoa que está perto de você, grande ou pequena, pode ser a tua chave de acesso, pode ser a porta do teu sucesso. E José continuou mantendo a sua mentalidade, a sua linhagem. E o que acontece? Aonde ele vai? Ele é levado para interpretar o sonho de Faraó. Faraó coloca o anel de autoridade no seu dedo e o coloca sobre o governo de toda a nação. Não só ele. Quando você olha a história de Daniel, Daniel também foi jogado como escravo e de repente estava governando todo o reino, sendo invejado, jogado na cova dos leões. Ninguém consegue devorar aquele que tem uma mentalidade fixa e que não quebra princípios e valores. Então permita que Deus verdadeiramente se estabeleça em você de tal maneira que tudo aquilo que Deus tem no teu coração, porque o sonho, você tem sonhos grandes. O que você sonha não nasceu de você por acaso. O sonho dessa grande igreja é o sonho de Deus, pode acreditar. O sonho dessa empresa que pode trazer alimento para muitas famílias, trazer respostas, soluções para muitas casas. Isso é um sonho de Deus para você. Deus sempre sonhou que nós seríamos reis, que nós seríamos governo. Isso é um sonho de Deus para nós. O que nós precisamos nos libertar não é do sonho de Deus. Quantas pessoas estão aí com a sua vida cheia de sonho enterrado, engavetado? Dr. Miles Monroe dizia que o cemitério está cheio de sonhos enterrados, sepultados, de pessoas que receberam coisas grandes de Deus, mas ficaram limitados com a unção de Abrão. Abrão, quem é Abrão? Abrão é aquele homem de mentalidade limitada, que Deus muda seu nome para Abraão. Nós não somos filhos de Abrão, nós somos filhos de Abraão, pai de multidões. Então nós temos que ter a mentalidade para rejeitar a mentalidade errada e não o teu projeto. Talvez você esteja me ouvindo aqui à beira de desistir do teu sonho. Talvez você tenha dito assim, eu já fiz de tudo, eu já procurei em tudo. Não procurou não. Tem mais essa palavra que eu estou te entregando. Deus ainda não falou tudo. Eu também achei que Deus havia dito tudo para mim, mas quando eu conheci a palavra, quando Deus abriu o meu coração e desvendou o segredo e me libertou dos cativeiros da minha mente, está sendo tão bom voar. Eu não atingi minha altura ainda, eu estou decolando, mas é tão gostosa a emoção de uma decolagem em Deus, de saber que aquilo que eu sonhei verdadeiramente não depende de mim, que Deus é capaz de realizar se eu continuar mantendo minha mentalidade. Isso traz para mim alegria, em nome de Jesus. Então, o que você está aprendendo aqui? Está aprendendo que se você permitir que o Espírito Santo te molde, ainda que você já tenha encontrado algum agar por aí, já tenha feito alguma coisa tentando ajudar a Deus, eu vim para te dizer, Deus não desistiu do teu sonho, não desistiu de você, não desistiu do teu coração, e Deus é poderoso para mudar a tua história. O que nos prende? O que nos prende são paradigmas. O que nos prende são coisas que foram colocadas dentro de nós como verdadeiras fortalezas mentais. E nós temos uma mente abortiva.
Nossa mente é abortiva, nós abortamos sonhos, projetos, nós abortamos alegria, nós abortamos tantas coisas. Por quê? Porque essa é a mentalidade limitadora, essa é a mentalidade de escassez que nós aprendemos, de coisa difícil que nos foi colocada dentro de nós, gerada dentro de nós. Se nós não nos libertarmos dessa mentalidade, nós não vamos experimentar o sonho. Este é o odre velho. Deus diz, é chegado o reino, arrependei-vos. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Aí você diz, pastora, e como? Como? Muitas pessoas perguntam nas minhas redes sociais, como? Como, pastora, eu posso mudar minha mentalidade? Pastora, como você conseguiu? Já me perguntaram. De que forma? Sabe qual que é a forma? Um conhecimento. Aquilo que me separa das pessoas que estão muito maiores do que eu é que elas sabem algo que eu ainda não sei. Talvez o que separe você dos teus sonhos é só um conhecimento. Jesus mesmo disse com propriedade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então busque esta verdade. Você é um filho de Deus. Você é alguém que Deus chamou para vencer. Você é alguém que Deus levantou para ser vitorioso, para ocupar lugares altos. E às vezes muita gente diz para você, você é arrogante, você, usando uma palavra bem brasileira, você é metido, você quer mais do que você pode, você está além do teu tempo. Não se conforme com essas palavras, são mentiras de Satanás, filho. Isso não é verdade. Você é grande porque teu Deus é grande. Você tem sonho grande porque teu Deus tem sonho grande. Você não tem que se limitar. Você sabe que os elefantes, é incrível, você sabe o poder que tem um elefante. Eu fiz um safari na África e no primeiro ano eu não consegui ver nenhum elefante. Aí eu fui em 2012 novamente, fui em 2011, 2012 nós estávamos construindo uma igreja em Moçambique e nós fomos fazer um safari no Parque de Gorongosa. E no segundo ano eu queria ver elefante. Falei, eu quero ver elefante. Fiquei o dia inteiro rodando, fiquei com o cabelo duro de tanta poeira porque eu queria ver elefante. Rapaz, nós estávamos numa caminhonete vermelha, cabine dupla. E de repente nós entramos num canto lá e uma manada de elefantes. Gente de Deus, o elefante era maior que aquela caminhonete. O elefante africano era maior que a caminhonete. Aquelas orelhas abanando assim, ó, correndo atrás de nós e eu achando maravilhoso. A minha cunhada dizia, que lindo, ai que lindo, meu Deus. E o pastor que estava dirigindo a caminhonete desesperado, né? Depois que ele nos tirou daquela situação, ele disse, pastora, se essa rua que nós estávamos entrando fosse uma rua sem saída, ele passaria por nós, destruiria o carro e mataria todo mundo. Pelo tamanho, pela grandeza daquele animal. Gente, é gigantesco. Aquele que eu vi realmente é assustador. Mas quando o homem captura esse animal e cria ele em cativeiro, o que acontece? Ele mantém ele pequeno, amarrado pela perna. E o elefante, ele fica ali amarrado, tenta fugir, porque é pequenininho, não consegue sair daquela árvore. Depois que ele se torna adulto, você pode pegar uma cadeira de plástico, colocar uma corda na perna dele e amarrar numa cadeira de plástico. Ele não anda, ele fica parado. Porque durante muito tempo ele puxou aquela perninha para sair e ele estava preso naquela árvore, naquela corda. Depois você pode pôr qualquer corda que ele já está programado a não ir para frente. E aquele monstro capaz de derrubar uma caminhonete cabine dupla e matar todo mundo que tem lá dentro, brincando, porque eu vi eles arrancando árvore, eles fazem isso brincando, fica preso dentro de um circo por uma cordinha amarrado num pedacinho de pau. Isto somos nós, sabia? Nós nascemos gigantes, nós nascemos grandes, nós nascemos para conquistar, para assustar o mundo espiritual. Você sabe que a Bíblia diz que o diabo foge de nós, que nós somos aqueles que entram e Satanás corre, porque nós temos a autoridade do Pai, mas a nossa mente foi programada para ficar amarrada nas limitações dessa vida. Eu desafio você a não aceitar esse condicionamento mental. Eu desafio você a se levantar da onde você está e a estudar, a ficar firme. Fica comigo que no próximo vídeo eu vou te mostrar passo a passo daquilo que você pode fazer para você criar Josés na sua família, para você criar Jacó, Israel na tua casa, você levantar de você uma nação de gente vitoriosa e repreender essas mentiras do inferno limitadoras.
Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso que nos criou para voar alto, criou para igrejas grandes. Você é pastor? Se você é pastor e está frustrado, que consegue 30 pessoas, 70 pessoas e daqui a pouco está com 20, daqui a pouco começa tudo de novo, eu quero dizer para você, esse tempo na tua vida acabou, essa temporada terminou. Deus tem coisas enormes para realizar na tua vida. O teu sonho de ouvir uma multidão adorando a Deus vai se tornar realidade. O teu sonho de você poder viver do reino. Quantos pastores aí que estão me ouvindo, que tem que trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, ainda cuidar da igreja, que estão esgotados, que estão cansados porque a igreja não responde. Deus vai mudar a tua história, eu tenho certeza, porque Ele mudou a minha. Eu sou a prova viva. As pessoas que você ouviu o testemunho, eu não estou falando de um ensinamento sem, eu prego aquilo que prego e demonstro aquilo que ensino com fatos, com testemunhos, com vidas transformadas. E eu estou aqui hoje porque eu sei que você é a próxima. Você é o próximo candidato. Talvez você diga, eu não consigo mais acreditar, mas a voz do Espírito Santo está falando com você. Eu só estou aqui gravando essa aula porque eu acredito. Eu só estou aqui gravando essa aula porque eu sei. Eu sei que pode mudar a tua história, eu sei porque mudou a minha e de muitas pessoas. Eu estive na África e havia um pastor chamado Domingos e eu preguei sobre a mudança de mentalidade para eles. Ele estava numa situação tão pequena e usei para ele o termo sonhar, porque não sabia como que eles iam entender projeto, como que eles iam entender visão. Então eu dizia que tinha que sonhar acordado. E esse jovem pastor daquela igreja morava numa casa de barro e eu falei, você tem que sonhar alto, você tem que entrar em algum lugar, determinar que aquilo é para você, sonhar que teu filho está na escola, sonhar que você... E quando eu cheguei no Brasil, ele me mandou uma fotografia dele sentado numa cadeira dentro do Shoprite, que era um mercado, e tinha uma loja de móveis, uma cadeira super linda nesse mercado. Ele sentado na cadeira e disse para mim, pastora, estou a sonhar. E sabe o que aconteceu com ele? Deus mudou a mente dele, ele começou a acreditar e algum tempo depois ele mandou para mim a mensagem, pastora, eu sou o gerente da loja Shoprite. Construiu a casa de tijolo que ele queria. Deus mudou a mentalidade de um africano. Ninguém Deus criou para estar por baixo. O que nos limita é essa corda chamada mentalidade de escassez, de pobreza e de medo. O que nos limita é essa mentalidade que faz com que a gente haja como Abraão e queira gerar uma maneira de fazer com que Deus seja Deus. Eu quero desafiar você a acreditar em Deus, porque aquilo que é impossível aos teus olhos vai acontecer, tenho certeza. Fica comigo, daqui a pouquinho eu vou te dar um trilho de sucesso para a tua vida, onde você vai começar a buscar mais conhecimento para que tudo aquilo que Deus te preparou venha para a tua vida, porque a alegria de Deus é que você seja vitorioso. Ele é teu Pai, você é filho dele e Ele te ama.